Então, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos que acompanham essa formação cada semana, a última semana vimos o papel da sensibilidade, que corresponde às emoções, sentimentos, e essa semana, essa vez, será a segunda parte. A primeira foi a dimensão positiva, como dom de Deus. Deus nos formou com uma sensibilidade. Somos sensíveis. Talvez pessoas que não têm muita sensibilidade, que se endureceram, que não têm muita reação. Bom, pode acontecer, mas normalmente temos um sistema emocional que reage. Dizemos que as emoções são mais externas e os sentimentos são mais internos, interiores. E você se lembra dos 4 sentimentos de base, ou emoções básicas. Você se lembra? O medo, a cólera, a tristeza, a alegria. Um que parece positivo dentro desses 4. Vamos ver depois. Hoje vamos ver 3 pequenos capítulos. 3 capítulos. Primeira, vamos continuar a dimensão positiva. São energias no serviço da vida espiritual. Sentimentos e emoções são energias interiores no serviço da vida espiritual. Claro que isso nos ajuda na vida espiritual. Se você recebe uma grande efusão do Espírito Santo, que pode ser sensível, quando você vive isso, como eu, 40 anos atrás, pode vos lembrar e vos dar uma referência positiva, uma união com Deus, de quietude, como diz Santa Teresa d'Ávila, com certeza é uma grande graça, é uma graça que encoraja de viver uma união a Deus de quietude. Do outro lado também, uma forma negativa pode marcar minha. Então, são sinais. O terceiro capítulo que vamos ver, primeiro, energia no serviço da vida espiritual. Segundo, quando se tornam negativos, sentimentos, emoções negativas, que têm um papel negativo. Terceiro assunto, a sensibilidade acompanhada pelas virtudes teologais. A sensibilidade acompanhada pelas virtudes teologais. Então, vamos começar pelo primeiro. As emoções e os sentimentos são energia no serviço da vida espiritual, se elas são vividas, administradas de uma maneira correta também, né? Elas têm um papel importante e positivo. Por quê? São 2 características. As emoções e os sentimentos podem dar um sinal. Primeira função positiva. E vão dar um sinal. Uma emoção, por exemplo, uma emoção de medo. Eu tenho medo, não sei porquê, ou aconteceu uma coisa, eu tenho uma reação, uma emoção de medo, que acontece uma coisa. Bom, pode ser um sinal, que pode ser passageiro, que não tem muita importância, que vai produzir nada alguma vez, mas pode ser uma coisa, porque esquecer de apagar o fogo lá embaixo da panela, e vai passar esse fogo a noite inteira. Então, obrigado pelo sinal. O medo foi de bom conselheiro, nesse caso, porque ele me lembra que a panela vai explodir depois, durante a noite, ok? Bom, eu não quero falar da responsável da cozinha, que talvez não é ela que colocou esse fogo, mas é um sinal. Que vai mostrar uma coisa que falta, um perigo, uma necessidade. Então, nesse caso, é um serviço, um bom serviço. Se não tínhamos
sentimentos, intuições, emoções, finalmente não teríamos consciência de nossas necessidades fundamentais. Nossas emoções e sentimentos nos permitem de ter conhecimento de nossas necessidades fundamentais. E bom. E segunda coisa positiva, característica positiva, eles nos procuram uma certa energia. O medo pode fazer uma reação enérgica. Hein? O medo pode não pula nesse lugar, é perigoso. Bom, vai provocar uma energia positiva de proteção, de proteção de um perigo, por exemplo. Bom. E provoca como uma propulsa, como uma mola interior que me propulsa a reagir. Então é bom, pode ser a partir do medo, pode ser a partir de uma certa tristeza mesmo, também, que pode acontecer. Pode ser a partir de uma cólera sobre uma questão de injustiça. Então ela vai reprimir essa reação, ou ela vai reagir, como ela vai fazer. Então é interessante de se perguntar o que você faz com essas energias. Você não quer mostrar, você é tão piedoso, tão cristão, que você não quer reagir com força, com cólera, com medo, porque você é muito espiritual. Ok, mas então você está vivendo uma vida emocional reprimida, com uma tampa. Mas um dia, a tampa explode, porque você precisa de viver em coerência no vosso ser. E não podemos, e vamos ver isso depois, nas reações negativas da vida emocional, da vida sentimental, não podemos reprimir sem cessar, ou de uma maneira comum, cada dia, reprimir suas reações. A tristeza também pode produzir uma energia que me liberta, mesmo a tristeza. Por exemplo, que me provoca a abandonar um certo pecado. Meu Deus! Eu me lembro quando jovem, eu fumava cigarro. Eu me lembro exatamente quando eu entrei lá na minha empresa, antes de dar minha vida a Jesus. Eu me lembro exatamente da lixeira lá, do escritório onde eu trabalhava, na empresa onde eu trabalhava. Eu joguei o pacote de cigarro fora nessa lixeira. Bom, a tristeza do pecado, a tristeza de uma paixão, a tristeza de um laço ruim, a tristeza de um ídolo, a tristeza de não sei o quê, me provoca a uma decisão enérgica. Graças a Deus. Acorda a dimensão da irascibilidade, que quer reagir, que diz, não, eu não vou me deixar dominar com essa coisa, essa tendência. Bom. Alegria, você pode dizer, alegria, lá não tem nada a dizer, é um sentimento, é uma emoção que é sempre positiva. Sempre positiva, não. Eu acho que não, porque tem alegrias que são tóxicas também, que não são de Deus. A minha alegria ninguém vos roubará, diz Jesus. Tem uma alegria, vamos ver isso com as virtudes teologais, mas tem alegria que não são de Deus, que são do mundo, que não são interessantes a cultivar, porque mesmo se ela produz um certo bem-estar, não são de Deus. Então, como dizia uma pessoa, antes eu dançava para viver a alegria. Depois de conhecer Jesus, eu danço de alegria. Está vendo a diferença? Dançar para obter a alegria, eu posso dançar a noite inteira, talvez que não vai chegar a alegria, para mim, eu acho.
mas é outra coisa que de dançar de alegria. Verdadeiramente, autenticamente. É uma emoção, um sentimento autêntico. Eu não preciso de me forçar. Então, é muito importante de poder falar disso, porque você pode fazer com um exame de consciência, meu Deus, tantas vezes que eu me forço a viver esse sentimento, essas emoções, de mostrar, sobretudo, a visibilidade. Meu Deus, as pessoas são muito sensíveis à vitrine que eu posso mostrar. Hein? O que vão pensar os outros? Meu Deus. Ok? E, dizendo uma coisa nessa primeira parte, também as pessoas que viviam no passado dependência, algumas dependências, é mais complicado de bem identificar suas emoções. Porque são pessoas que se acostumaram a viver coisas muito fortes, que seja no alcoolismo, que seja na droga, que seja também nas dependências fusionais entre as pessoas, que seja heterossexual ou que seja homossexual, as dependências fusionais. Esse tipo de pessoas que são dependentes tem dificuldade a bem conhecer seu sistema sensível, emocional, e tem dificuldade a administrar suas emoções, seus sentimentos, porque muitas vezes são coisas misturadas com outras emoções. As emoções de base não são tão claras. Então, é muito importante também de falar disso no acompanhamento, para bem clarificar essas situações. O fusional afetivo faz parte das dependências. São duas pessoas que fusionam juntas. Ah, mas foi um amor do primeiro olhar, como se diz. Mas alguma vez é verdade e alguma vez não é verdade. Porque são pessoas que vão unir algumas complicidades que talvez essas pessoas não tenham consciência. Duas solitudes, dois desertos afetivos e que vão se unir, que vão se encontrar. Mas isso é o amor? Não, o amor não é isso, não. Então, dependências fusionais que não são amor. É bom de saber. São João da Cruz diz uma coisa que me serve muito, que para mim me ajuda bastante quando devemos aconselhar jovens que começam a fazer um caminho de namoro, por exemplo. São João da Cruz diz: um amor entre duas pessoas, se é um amor de Deus, ele constrói as duas pessoas. As duas pessoas serão construídas, vão crescer. E um amor que não é de Deus, constrói uma só. E Deus não concorda, e a outra pessoa não é construída também. Ela vive como dependente do outro, das reações do outro. Aí, um verdadeiro amor constrói os três. Deus concorda, Deus abençoe, e cada pessoa é edificada. Então, é bom de saber o que eu vou cultivar na vida. Eu desejo cultivar as verdadeiras emoções e sentimentos que são bem no bom lugar, para evitar uma armadilha e também uma decepção, uma coisa triste depois, no final, depois de fazer um caminho mais longo. Segundo capítulo, quando nossos sentimentos, nossa vida emocional, nossa sensibilidade se torna negativa. Então vamos ver três categorias. Quando os sentimentos e as emoções são exagerados, excessivos, o exagero muitas vezes não é muito de Deus. Em Deus tem a plenitude, em Deus tem a abundância, mas exagero não tem exageração em Deus, não. Você percebe a diferença? Plenitude e abundância são em Deus, mas exagero não, excessivo não. Ah, não.
Depois, segunda categoria, os sentimentos acumulados, que são bombas relógios. Eu descobri essa palavra, eu não conhecia. Que são bombas relógio, sentimento acumulado. E terceira categoria, os sentimentos parasitas. Vamos ver o primeiro. Como saber se um sentimento é exagerado? São duas coisas. Se corresponde ao Espírito de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, à revelação de Deus, esse sentimento, essa emoção, ela concorda com a revelação de Deus e com o Espírito de Deus, ela não é contra, ok? E segunda característica, ela me corresponde no meu eu profundo. Por exemplo, uma pessoa que está sorrindo o tempo inteiro. Uma pessoa que está sorrindo o tempo inteiro porque, desde a infância, ela descobriu que se ela começa a chorar ou mostrar os sentimentos tristes dela, o pai ou a mãe vão dizer não se faz isso em casa, hein? Em casa, você não deve mostrar teu sentimento negativo. Então, não chora, não reclama, não seja triste. Senão, vai embora. Então, a menina de 4 anos, ou 5 anos, ela vai dizer, meu Deus, mas para me fazer amar, eu vou dever mostrar um sorriso permanente. Então, a pessoa vai crescer, vai fazer o ano sabático, vai entrar na comunidade, vai sorrir o tempo inteiro. Mas é a comunidade que fez isso? Não, ela aprende isso na infância. Ela tem um sorriso programado o tempo inteiro, mesmo se você vai encontrar ela para anunciar que uma pessoa vem de falecer, ela te acolhe já com um sorriso, hein? Então, essa pessoa, ela formou, ela se formatou com parâmetros da infância. E mais forte que ela não pode fazer aparecer outros sentimentos, outras emoções. E tem outra, e ao contrário. Ela descobriu, pequena, que quando ela ia chorar no seu quarto e na sua cama, chorando com verdadeiras lágrimas e chorando de tristeza, nesse momento que os pais vão chegar, oh, minha filha, que vão consolar ela. Então, são pessoas que não começaram a saber administrar sua vida sentimental, emocional, sua vida na sensibilidade. Então, são exemplos mas que não são, que faz que a pessoa não consegue ser verdadeira. Porque finalmente é uma atitude mentirosa, é uma atitude de vitrine, uma atitude para tem um ensino que foi dado há 2 anos, 3 anos atrás sobre o desejo de agradar. Então, é ligado justamente a esse momento que vivemos da formação. Desejo de agradar. São pessoas que têm isso em permanência. Desejo de agradar, porque senão eu vou me fazer excluir da comunidade, da simpatia dos outros, do reconhecimento dos outros. Eu não quero me fazer excluir do reconhecimento dos outros. Então, são pessoas que vão comprar a amizade. Eles vão fazer uma postura para comprar essa amizade, para comprar esse reconhecimento. Isso provoca cansaço desnecessário. A pessoa que é assim, cansaço do zigomático aqui, sorrir o tempo inteiro, por exemplo, é cansativo. Você vai utilizar não sei quantos músculos para ter uma postura de sorriso de manhã até a noite. Você vai se cansar e vai provocar tensões, cálculos interiores. Então, são coisas exageradas e excessivas. Eu vou vos dar um testemunho, porque não é bom de falar dos outros todo o tempo. Eu posso
também dar um testemunho de uma coisa exagerada. Quando eu vou numa região da França, da região que foi a região de minha mãe, é um lugar particular para mim, que provoca sempre para mim tristeza. Nunca eu gostaria de morar lá. Se Deus me pedia de morar nesse lugar, por favor, Senhor, me ajude, eu não quero morar lá. E cada vez que vamos nessa região, Marie-Josette me diz, mas que bonita essa região, é bonita. Eu digo, por quê? Porque sempre, quando pequeno, visitávamos a família do lado de minha mãe, era porque uma pessoa morreu, faleceu, uma pessoa era doente, e só visitamos essa região por causa de um evento negativo. Então, para mim, essa região é sinônimo de morte, de acidentes, de doenças graves, porque lá, nesse caso, íamos nessa região. Uma besteira. Hein? E eu não sou objetivo quando eu vou passar, eu passo nessa região. Eu não sou objetivo. Meu sistema emocional é marcado. Bom, poderia ser uma oração particular. Bom, não me importuna muito esse problema. Então, eu nunca pedi uma oração de cura de minha memória. Mas você percebe o que se passa. A memória gravou. Então, essa situação desse lugar me lembra uma coisa de morte, de doença, de acidentes. É uma coisa exagerada. Mas é assim. Pode ser um outro exemplo. Uma mulher que, olhando a televisão, uma mulher de 40 anos, que de repente explode em lágrimas, porque ela descobre que a filha que ela decidiu de abortar teria a idade dessa pessoa, né, que está dizendo a idade dela lá na televisão nesse momento. De repente, um choque que na sua memória, ela se lembra, foi em tal ano, há 18 anos atrás, essa interrupção de gravidez que eu fiz voluntariamente, eu teria essa filha hoje. E então, um sistema emocional que ela não pode controlar e que mostra uma coisa que não é resolvida. Mesmo se foi 18 anos, 20 anos, 30 anos depois. Então, esse tipo de manifestação excessiva, forte, mostra que tem uma coisa do passado que não é resolvida. Bom, para mim, a questão, o exemplo que eu tomei de minha vida não tem muita importância. Por essa mulher que eu venho de dizer, é mais profundo, mais grave. Hein? Então, como tratar esse sentimento e emoção exagerada? Falando a vosso acompanhador, ou fazer uma psicoterapia sobre esse tipo de coisa. Mas é muito necessário de falar, de poder abrir sobre essas questões. Segundo, característica os sentimentos acumulados, que falamos de bomba relógios. Bomba relógio. Sentimentos acumulados. Como pequenas folhas que vão entrar na calha do telhado, quando tem muito vento, pequenas folhas que vão se acumular. Uma, duas, três, não tem importância. Mas quando são dezenas, centenas de folhas que se acumulam, um dia vai provocar uma coisa completamente entupida. São pessoas que são assim, que, vivem um sentimento, um segundo, um terceiro, não reagem. E depois, se esses sentimentos são mal vividos, são acumulados, e um dia explode. Acontece com algumas pessoas também, que não são aqui, mas pode
você pode encontrar. E então, depois, a pessoa vai buscar compensações, vai buscar autojustificações, vai buscar como assumir essas coisas, mas seria bom de depositar, porque de justificar ou de fazer compensação não vai curar nada, não vai curar nada. É bom de olhar o que provoca esse tipo de sentimento acumulado. Frustração. Cada frustração vai provocar uma agressão, uma reação agressiva cada vez que eu fico frustrado. Então, partilhar isso com o vosso acompanhador é muito importante. A pessoa que parece aceitar e que vai engolir sem dizer nada, isso vai depois provocar uma bomba, bomba relógio. Então, é bom de poder partilhar. Se chama situações analógicas. Cada vez que uma pessoa vem tocar a nossa ferida de minha infância, de 3, 4, 5 anos. As feridas mais profundas são feridas dessa idade. Mas, hoje que você tem 20, 25, 30, essa ferida, se não é curada, não é cicatrizada, ela vai reagir. Uma pessoa que vai te dar uma frustração, que vai te dar uma acusação, que vai te dar uma correção, você vai reagir de um certo modo. É bom de verificar isso com o vosso acompanhador. Como você recebe as correções? Como você reage quando uma pessoa é desagradável contigo? Como você reage quando uma pessoa não mostra muita paciência, muito interesse por você? Como você reage? Terceiro grupo, característica, sentimentos parasitas. Significa que são utilizados, mas muitas vezes são estão travestindo as boas reações. São caricaturas, se você quer dizer, é um sentimento reflexo. Alguma vez não são bem ajustados. E a pessoa vai dizer, mas esse é o caráter, esse é o temperamento. Ela tem, ou ele tem um temperamento difícil, ele reage desse jeito. São reações negativas que são provocadas para chamar a atenção, para dar um pouco de compaixão, para dar um pouco de reconhecimento, de piedade da parte dos outros. Mas isso perturbe a nossa comunicação com os outros. Então, é bom de poder verificar como você reage nesse momento. Por exemplo, são também coisas de família. A mãe era uma pessoa depressiva o tempo inteiro e o filho vai reproduzir. Você sabe que nas famílias a dimensão da depressão pode ser muito contagiosa. Não é contagiosa como um vírus, uma bactéria, não. Mas contagiosa no sentido que uma criança que foi impressionada pela depressão da mãe ou do pai, vai ter reação depois, por imitação, vai ter reação depressiva. Não é obrigatório, mas pode acontecer. Você reage como vossa mãe reagia, ou como vosso pai reagia. É muito importante também. Esse tipo de coisas são sentimentos parasitas, porque não são teus sentimentos. Não te pertence, você vive uma coisa de um outro. Mas acontece. Acontece várias vezes isso. E nos exemplos da vida, é difícil de dar exemplo, mas acontece muito. Ok? Quando a cólera
é proibida, quando a tristeza é proibida, eles são substituídos por outras emoções, outros sentimentos. Então, verifica bem o que foi proibido. E mesmo numa comunidade, o que é proibido de reagir. Veja isso com teu acompanhador. Não é por isso que você, a partir de hoje e amanhã, você vai ter reação terrível a fazer. Não. Você não deve também exagerar vossa liberdade. Mas verifica bem com teu acompanhador se você é realmente livre em teu sistema emocional, sentimental, na tua sensibilidade, ou se você reprima, ou se você fabrica, ou se você força vossa maneira, por exemplo, de ir na capela de uma maneira piedosa, de uma maneira bem... porque são canons, são normas comunitárias. Você faz isso de bom coração ou finalmente você não concorda com isso? Eu não posso, eu me lembro dessa mulher que dizia, eu não posso me ajoelhar diante de Deus, porque Deus me quer de pé. Eu olhava essa mulher e disse, meu Deus, vai ter trabalho. Bom, então, alguma vez as pessoas se sentem forçadas, mas se você se sente forçado em qualquer coisa, que seja rito, que seja coisa na vida comunitária, cuidado de não falar disso, porque um dia isso explode, porque você não vai conseguir fazer a comédia todo o tempo. Então, é por isso que é bom de saber ler essas coisas. Muitas coisas que são manias, bulimia, se diz bulimia, a pessoa que come como anorexia, fobias, obsessões, vem desse tipo de coisas que não são bem administradas no plano sensível, no plano emocional, no plano interior. Não são nomeadas com o acompanhador. Você deve aprender a nomear o que se passa para vos deixar ajudar. Pode precisar que precise uma psicoterapia, mas não tem obrigação também. Ok? A sensibilidade, as emoções acompanhadas pelas virtudes teologais. Então, é muito importante porque nós somos pagãos e nosso sistema emocional e sentimental não deve se viver como uma vida de pagão, porque temos o conhecimento de uma vida teologal, que é a alegria. E vamos ver como fazer. O medo. Cada vez que no Evangelho você encontra uma situação de medo com os discípulos, eles são na tempestade. Jesus está dormindo. Mestre, vamos morrer. Situação de medo. Pedro, que reconhece mais ou menos Jesus, os outros dizem que é um fantasma, andando nas águas, no lago, 3 horas da manhã. E talvez é o Senhor, e Pedro diz, Senhor, se és tu, vem, chama-me. Então Pedro começou a andar, mas é verdade que andar nas águas não é natural. E, bom, não é natural, então como ele vai poder andar nas águas? Só na fé. Mas ele esquecia a fé, então ele começa a afundar, porque o medo chegou. E Jesus vai recuperar o bendito Papa, que começou a afundar. E Jesus vai dizer, onde passou tua fé? Situação de medo igual fé. Temos uma chance incrível de poder viver todas as vezes que acontece um medo, eu vou poder fazer ato de fé. Que alegria de poder viver isso, de saber isso. Os pagãos não têm ideia dessa lógica, que parece o beabá de uma criança. Cada vez que você vive em situação de medo, por favor, pensa, fé, ato de fé, faz um ato de fé. Então não é complicado. Abre o paraquedas da fé. Cada vez que você vive uma situação de medo, que seja pequena, que seja grande,
Não, vive na confiança. Por quê? Não podemos fazer, e cada ano dizemos aos companheiros, você não vai fazer uma escolha de vida no final do ano sabático a partir do medo. Porque o medo não é positivo como material. Você vai, senão você vai construir a partir da areia. Constrói tua casa e tua vocação a partir da confiança, a partir da fé, a partir da rocha da confiança em Deus, nos outros, na igreja e com o que você recebe também, que é digno de confiança, que é digno de fé. A colera. A colera é um sinal forte contra a injustiça, contra a pessoa que me abusou, por exemplo. Uma pessoa que foi abusada, não é meu caso, mas eu disse, interpretando muitas pessoas que foram abusadas. Então, é normal que você tenha uma reação de colera. É normal. E talvez essa colera vai provocar que você vai denunciar na justiça essa pessoa. Seria justo de fazer isso. Por quê? Porque para proteger essa pessoa, porque ela vai continuar, senão. E para você mesmo ir até o fim de uma certa ideia de justiça. Senão você vai ficar engolindo com... Você deve engolir uma injustiça muito grave e você não vai reagir. Então, é muito importante de aprofundar esse tipo de coisa. Como você vive a cólera? Você não protesta nunca, você não reage, você não vai produzir na justiça. Mas muitas pessoas têm medo da reação de cólera, porque a pessoa vai fazer uma confusão entre cólera e violência. Mas não é a mesma coisa. Jesus se encolerizou quando ele se aproximou do templo e que ele passou por o pátio do templo cheio de comerciantes que vendiam coisas, animais para a liturgia, ok. Mas ele se encolerizou, ele se irritou de uma maneira forte. E foi uma santa cólera. Mas era normal, ele disse, a casa de meu pai será uma casa de oração, e você fez uma casa de negócio. Ele precisava de gritar. A cólera não é a violência. Jesus se encolerizou, mas não se tornou violento. Isso é a confusão, talvez, que você faz. Cólera, violência. Não. A cólera é necessária. Senão é uma injustiça que você vai fechar os olhos sobre uma injustiça. Não é justo, não é normal. Então, a virtude teologal que você deve fazer acompanhar a cólera, qual é? A ideia da justiça. E a justiça também faz parte do amor, porque a misericórdia é a última palavra da justiça. Não é a justiça humana a última palavra, não é a vingança. Mas a última palavra da justiça de Deus é a misericórdia. Então, a misericórdia faz parte da justiça. E a justiça faz parte da misericórdia. Então, é a dimensão do amor, da virtude do amor agapé, que vai equilibrar essa cólera em você. Amor e verdade se encontram. Justiça e paz se dão a mão. O Salmo 85. Tristeza, essa emoção de tristeza que pode conduzir à depressão, que pode conduzir ao desânimo. São Paulo diz que são duas tristezas, uma boa e como o colesterol. Tem um bom colesterol e um colesterol ruim. Então, a boa tristeza, diz São Paulo, 2 Coríntios 7, 10. As pessoas que já ouviram o curso de São Paulo conhecem esse comentário, porque cada ano eu trato essa questão. 2 Coríntios 7, 10, são duas tristezas. A tristeza, segundo Deus, produz a conversão. Produz um arrependimento salutar, que se chama conversão. Isso é uma boa tristeza. A tristeza que produz uma conversão,
que produz a santidade, graças a Deus. Pode ser triste, continua, porque você vai se tornar santo. E tem um escritor francês, Léon Blois, que diz: a única tristeza que devemos cultivar é a tristeza de não ser ainda santo. É a partir de São Paulo. É uma boa tristeza. A única tristeza que podemos cultivar é de não ser santo. Todas as outras você pode jogar fora. São tristeza, disse São Paulo, segundo o mundo. Ela conduz à morte. Eu não quero cultivar um sentimento de tristeza que me leva à morte. Eu não quero. Eu escolho, eu protesto, eu não quero. E a virtude teologal que você pode utilizar e que vai te dar uma força interior para lutar e para ser curado e libertado dessa tristeza ruim é a esperança. A esperança. Eu sou triste porque eu não sou santo hoje. Eu sou miserável, pecador, terrível, ruim. Mas, graças a Deus, amanhã eu serei bem melhor. A esperança. Até hoje eu não consegui, eu não sou santo até hoje. Não. Mas amanhã, meu Deus, tudo é possível. Eu serei santo. Na esperança. Ah oui, claro. Na esperança, espero. Espero. Verdadeiramente, eu espero. Amanhã, tudo que eu não consegui viver até hoje, porque eu não sou santo, amanhã espero. Enfim, alegria. Devemos passar da alegria desse mundo à alegria de Deus. E o que vai nos dar, qual é a virtude teologal que vai nos ajudar a fazer essa passagem? É o amor, a caridade. Por quê? Tem mais alegria de dar que de receber, diz Paulo em Atos 20, 35, quando ele fala, ele testemunha aos judeus de Jerusalém. Paulo vai dizer, tem mais alegria que de dar que de receber. Receber. Ter graça, engraçado. Receber da providência, mas devemos dar também. A comunidade deve dar o dízimo de tudo que ela recebe. A comunidade deve aprender não somente a providência nesse sentido, mas do outro lado também a dar o dízimo de tudo que e também dar a sua vida, seu tempo, sua energia, sua atenção às pessoas que vão pedir. Não é só de receber. Então, essa dimensão do amor que Jesus, em São João, cada vez que Jesus, no Evangelho de João, fala da alegria, ele diz, a fim que vossa alegria seja completa. Então, significa que podemos viver pequenas alegrias, que não são completas, que não são totais, que não são plenas. E Deus quer, por nós, uma alegria plena. E isso se vive na santidade do amor desinteressado, gratuito. É assim que nós podemos viver uma alegria total, completa. Então, espero que tudo isso vos ajude a fazer uma boa leitura de vossa vida emocional, sentimental, e de ver qual seria o ponto, ou alguns pontos que você deveria aprofundar, trabalhar no acompanhamento. Que Deus vos abençoe nesse caminho de vida, e de vida plena, de vida na abundância da vida de Deus.